aqui falando da localização na reta numérica. Então temos aqui uma reta numérica, cresce para o lado direito, diminui para o lado esquerdo, né? O que nós temos? Nos números naturais, nós temos somente o ponto 0, 1, 2, 3, por aí vai. Nos inteiros a gente tem a parte negativa. Mas o que acontece? Entre o número 0 e 1, por exemplo, a gente tem infinitos números. Infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Como que a gente localiza esse número? Quando a gente está trabalhando com um número irracional, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Ele tem infinitas casas decimais. Eu não sei como elas se comportam. É impossível para a gente marcar o ponto exato, o local exato onde esse ponto se encontra. A gente faz o quê? A gente utiliza uma aproximação. Então, por exemplo, ponto A igual a 1,4325. Observe que se eu fosse arredondar aqui para duas casas decimais, é aproximadamente 1,43. Então, onde estaria esse ponto? É maior do que 1, mas é menor do que 2. Veja que a primeira casa decimal é o 4. Então, ele é menor que 1,5. Ele está um pouquinho abaixo da metade. Então, eu teria que aproximadamente aqui seria meu ponto A. Veja que a gente não vai ter um local exato, né? Não sem usar alguns recursos computacionais, por exemplo. Tá ok? Mas a gente fazendo no mãozão, seria impossível a gente localizar exatamente onde ele vai ficar. Tá ok? Raiz de 5, que seria o nosso ponto B, 2,23. Veja que ele está entre 2 e 3. Só que ele está mais perto do 2 ou do 3? Está mais perto do 2, né? Aproximadamente 2,2 se eu fosse adicionar. Então, eu sei que aqui estaria a metade, ele vai estar mais por aqui. Então, veja que eu uso aproximações, tá ok? Então, é uma coisa tranquila da gente fazer aí conforme eu pedi para vocês nas atividades. 3,25, alguma coisa mais para frente, seria o meu ponto C. 3 mais perto do 3 do que do 4. Esse seria meu ponto C. Menos 1,13. Está entre menos 1 e menos 2. Está mais perto do menos 1. Então, esse seria aproximadamente o local do meu ponto D. Então, a gente trabalha com aproximações. Tranquilo? Outro ponto que eu queria ver com vocês. Quando nós vamos realizar uma operação entre um número racional e irracional. Seja ela soma, subtração, multiplicação, divisão. Sempre que eu faço essa operação, eu vou obter um número irracional. A da soma e subtração é muito fácil. Se eu somar a unidade 3 com 1, vai ficar 4,57330 e por aí vai. Essa parte irracional do número vai continuar a estar sempre presente ali naquele número. Tá ok? A mesma coisa se eu multiplicar essa parte racional. Eu tenho um número que não obedece uma sequência, uma ordem, que não é periódico. Se eu multiplico por 2, vai continuar não sendo periódico. Tá ok? Então também tenho irracional. Agora, quando eu vou operar dois números irracionais, eu não sei como se comporta essas casas decimais infinitas desse número. Pode ser que operando dois números irracionais, somando ou subtraindo eles, eu obtenha uma dízima periódica? Pode. Não tem como eu saber isso sem analisar essa parte infinitesimal do número. Essas casas decimais infinitas desse número. Tá ok? Então, aqui a gente teria que fazer uma análise com uma quantidade infinita de casas decimais, praticamente impossível, sem usar recursos computacionais também, tá ok? Então, se eu estiver operando dois números irracionais, eu não sei o que vai acontecer. Agora, se eu estiver operando um número racional e um irracional, esse meu resultado vai dar um número irracional, vai me dar um número com infinitas casas decimais, sem o período, sem ser uma dízima periódica, beleza? Então, bons estudos aí, resolvam as atividades e até a próxima.